damos continuidade com esse vídeo ao estudo que nós estamos fazendo já há vários encontros, vários sábados, sobre a estrutura, os elementos e as partes daquele que é o sacramento por excelência da unidade da igreja, juntamente com o batismo, com o devido respeito aos demais, mas gozam de um certo destaque, de uma certa importância com relação aos demais sacramentos, principalmente por causa daquilo que o capítulo 19 do Evangelho segundo João relata. Depois que o lado de Jesus é traspassado, o que é que sai do lado de Jesus? Sangue e água. A tradição unânime da igreja viu nessas duas realidades, sangue e água, símbolos da vida. Água, a vida, onde existe água, existe vida. A Bíblia começa com a vida. Deus, o Criador, Deus da vida, Deus que dá a vida, Deus que faz vir a existência. Assim começa o livro do Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O sangue, símbolo da vida humana. Sem sangue não há vida. O sangue é derramado, a vida é doada. A tradição unânime da igreja viu no sangue e na água que saíram do lado de Jesus os símbolos do batismo e da Eucaristia. E nós estamos estudando a missa parte por parte. Hoje vamos começar precisamente a terceira parte dessa introdução ao missal romano, da instrução ao missal romano, as partes da missa. E começamos com os ritos iniciais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a missa não começa com o sinal da cruz. A missa começa com a entrada. Os ritos que precedem a liturgia da palavra, isto é, entrada, saudação, ato penitencial, Kyrie, glória e oração do dia, têm o caráter de exórdio, introdução e preparação. Sua finalidade é fazer com que os fiéis, reunindo-se em assembleia, constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Em certas celebrações, que de acordo com as normas dos livros litúrgicos se ligam com a missa, omitem-se os ritos iniciais ou são realizados de um modo próprio. Vamos explicar esse texto parte por parte. São chamados de ritos iniciais porque precedem a liturgia da palavra. A liturgia da palavra começa após o término desses ritos iniciais, a oração da coleta. Oremos. Entrada. Reparem que a palavra canto, ou canto inicial, aqui não aparece, porque ela não é parte da missa, ela é elemento que integra a missa. Porque se o canto fosse parte da missa, a missa sem canto não seria missa, seria uma missa truncada, faltou uma parte da missa. A parte da missa é um elemento estrutural da missa. O canto integra a missa como elemento, mas não é elemento essencial. Porque pode, extraordinariamente, padre, não tem ninguém para cantar. E o padre está afônico, enfim, celebra-se a Santa Missa sem canto. É verdadeiramente a Santa Missa. Não é ilícito, absolutamente, omitir o canto por uma razão pastoral. Mas é ilícito omitir uma parte da missa. Ficou clara a distinção entre elemento da missa e parte da missa? Claro? Partes da missa. Entrada. Portanto, entrada de quem? A interpretação. O celebrante, acompanhado dos seus colaboradores, ministros extraordinários da comunhão eucarística, se houver leitores, acólitos, enfim, a equipe que vai, os irmãos que vão colaborar com o sacerdote. Ou
pode ser a entrada do sacerdote sozinho, ou em missas solenes, o turíbulo, a cruz processional, as velas, enfim, o evangeliário levado pelo diácono, enfim, entrada do sacerdote com o seu séquito, vamos chamar assim, com os seus concelebrantes, o diácono, ou, se for o caso, se não tiver estes, os fiéis que colaboram com o celebrante. Saudação, aí sim, vem o sinal da cruz, as palavras pronunciadas pelo sacerdote, previstas no missal, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, ou outras fórmulas. Já vimos a possibilidade prevista, inclusive no missal, incluída no missal, de várias saudações, de várias expressões, de vários textos para o sacerdote recitar. Vejamos aqui, citamos alguns deles. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ou outra forma, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco. É uma outra alternativa. Há mais uma quarta: a vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. E há ainda uma última fórmula: irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. É interessante observar que essas quatro últimas saudações são todas textos literais da Escritura. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, segundo aos Tessalonicenses 3:5, Romanos 15:13, Efésios 6:23 e 1 Pedro, capítulo 1, de 1 a 2. E o povo responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois, prevê-se que o sacerdote introduza breves palavras, já vimos isto, para introduzir, para inserir a comunidade, seja na festa do dia, seja no santo que se celebra naquele dia, seja no tempo que se está vivendo, ou a razão pela qual se celebra aquela Santa Missa, em ação de graças pelos 15 anos de fulano, 100 anos da paróquia e assim por diante. Nesse momento, após a saudação bíblica, ou os textos previstos no missal, que o sacerdote não pode omitir, ele faz essas breves palavras. E depois convida os fiéis ao arrependimento. O Kyrie. Reparem bem quais são as alternativas para o sacerdote convocar os fiéis ao arrependimento. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. É a fórmula mais usada. Mas tem outras. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Ou, especialmente nos domingos, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Ou então a fórmula clássica: confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e assim por diante. Quaisquer que sejam as fórmulas, no final o sacerdote diz: a absolvição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nessa hora, pode-se cantar o Kyrie. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Outra fórmula: no início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs.
ou de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Neste caso, tende compaixão de nós, Senhor, e a comunidade responde, porque somos pecadores. E o sacerdote diz, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E aí vem a absolvição. Tem mais uma terceira fórmula e tem invocações alternativas para os diversos tempos. A tradicional, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Mas há muitas outras também. Para o tempo comum, há muitas formas. Por exemplo, Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. E inúmeras fórmulas aqui como propostas para o sacerdote, seja para o tempo comum, do advento, do Natal, da quaresma e do tempo pascal. Bem, terminado o Kyrie, o ato penitencial, em determinados tempos do ano, não se recita o Glória. Por exemplo, no advento e na quaresma. Na quaresma há alguns dias em que o Glória é recitado. Mas por quê? 19 de março sempre cai na quaresma. Mas todos nós sabemos quem é comemorado no dia 19 de março. É nada mais, nada menos do que o padroeiro da Igreja Católica. E se trata de uma solenidade. Naquele dia, os paramentos não são roxos, mas brancos. E se trata de uma solenidade, aí tem-se a precedência, recita-se o Glória. No dia 25 de março, temos a Anunciação do Senhor. Quando ela cai na quaresma, eu não sei se esse ano inclusive vai cair, 24 de março, domingo de Ramos, é meu aniversário. Na segunda-feira, 25, segunda-feira da Semana Santa, é a solenidade da Anunciação do Senhor. Parece-me que ela vai ser deslocada para a segunda-feira, na oitava da Páscoa. Eu não tenho certeza, não vi o calendário esse ano. Ela é uma festa que pode ser deslocada quando ela cai em determinados dias que não podem ser substituídos em absoluto. Depois, Fred, veja aí, dia 25, a Anunciação do Senhor, quando é que vai ser celebrado, se no dia mesmo ou depois, e me diga daqui a pouco, tá bem? Muito bem, então, no dia 25 mesmo, quando é celebrado, na quaresma, recita-se o Glória e recita-se também o Credo. No dia 19 de março também recita-se o Credo. E a oração do dia, que é a coleta. Oremos, e já explicamos o porquê desse convite do sacerdote, já explicamos a teologia desse momento, dessa parte da missa. Todos esses momentos têm um caráter de exórdio. É a igreja que exorta, que convida, que admoesta, que conclama os fiéis a bem se prepararem para a liturgia da palavra, que vai vir logo em seguida. Introdução, a palavra dispensa comentários, e preparação. A finalidade de todos esses ritos é fazer com que todos reunidos constituam uma comunhão e se preparem para a recepção da palavra de Deus e a celebração digna da Eucaristia. Atentos para a última frase, que diz: em certas celebrações que, de acordo com as normas dos livros litúrgicos, se ligam com a missa, omitem-se os ritos iniciais ou são realizadas de um modo próprio. Quem se recorda da liturgia da quarta-feira de cinzas? Omite-se o ato penitencial. Quem se recorda da missa do domingo de Ramos?
tem uma pequena diferença, tem alguma coisa que é omitida, porque é previsto na missa da procissão dos ramos. Na missa da procissão dos ramos, prevê-se lá onde os ramos são bentos a proclamação do Evangelho. Normalmente isso é feito fora da igreja. Fora da igreja. Após a procissão ou a entrada solene, o sacerdote começa a missa com a oração do dia. A procissão de ramos acontece, por exemplo, fora da igreja. Aqui em Santo Expedito é assim também, não é? É. Muito bem. Então, a procissão encerra-se dentro da igreja. O sacerdote, então, quando chega no seu lugar, já pronuncia a oração da coleta. Tudo fica omitido, porque de certa forma já foi feito lá na proclamação do Evangelho, por ocasião da bênção dos ramos. E a missa da quarta-feira de cinzas também. São dois exemplos para mostrar que em certas celebrações, ritos que se ligam com a missa permitem que os ritos iniciais sejam omitidos. Quarta-feira de cinzas e domingo de ramos. Entrada. Reunido o povo enquanto o sacerdote entra com o diácono e os ministros, começa o canto de entrada. Vejam, a entrada é parte da missa. O canto é elemento. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Repito, pode haver entrada ou procissão de entrada sem o canto. O canto de entrada se chama porque ele acompanha a procissão do sacerdote e dos ministros. O canto é executado alternadamente pelo grupo de cantores e pelo povo, ou pelo cantor e pelo povo, ou só pelo grupo de cantores. Pode-se usar a antífona com o seu salmo do gradual romano ou do gradual simples, ou então outro canto condizente com a ação sagrada e com a índole do dia ou do tempo, cujo texto tenha sido aprovado pela Conferência dos Bispos. Aqui eu queria fazer um apelo fraterno às pessoas que acham que o canto só tem sentido quando é cantado por todos. É permitido, é extremamente recomendável, tem um valor imenso o canto que é cantado por todos. Essa é uma forma de se cantar o canto de entrada de qualquer outro canto na missa. Mas não é a única. A igreja considera válida a execução do canto pelo grupo de cantores e pelo povo, é a ordinária, ou pelo cantor e pelo povo, isto é, o cantor recita uma parte e o povo responde outra parte, ou só pelo grupo de cantores. E aqui eu quero dizer, quem tem talvez uma rejeição a essa modalidade de execução de canto, que tire isso do coração. Também é legítimo, também é permitido, também é válido. Mesmo que o povo não tenha a letra, mesmo que o povo não saiba a língua do canto que está sendo executado, é válido. Cujo texto tenha sido aprovado pela Conferência dos Bispos. Aqui a gente trata de uma questão muito delicada. Há determinados cantos aprovados pela Conferência dos Bispos. Alguns têm uma certa reserva. A aprovação não significa a obrigação. O que é obrigado é que os cantos sejam aprovados pela conferência ou por um bispo. Há uma abundância
há um leque imenso, há uma quantidade enorme de cantos, inclusive os antigos, inclusive os tradicionais, desde que aprovados pela conferência ou pelo bispo diocesano, que na sua diocese é o liturgo por excelência, é o guardião da liturgia, os cantos estão autorizados. Algumas pessoas fazem algumas observações. E cantos protestantes podem ser recitados dentro da missa? E cantos de pessoas, enfim, aqui é preciso atenção, vigilância serena da parte dos bispos, que não são absolutos, estão também sujeitos às normas da igreja. Nós vamos ver, me recorde, Wellington, no nosso próximo encontro, para nós lermos aqui a normativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acerca da escolha do repertório das músicas nas celebrações na Igreja Católica. Isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro. Não é o fato de o autor ser protestante ou ser católico o critério decisivo para que um bispo aprove cantos na liturgia da Eucaristia e nas demais liturgias. Se assim for, precisaríamos fazer uma pesquisa interminável sobre a vida do compositor, do autor, sobre o seu histórico, sobre a sua vida de fé, para avaliar, para averiguar se ele realmente é católico ou não. A igreja não pensa dessa forma. Segundo, a prática de fé do autor, isso também não é critério impediente. Porque fulano não frequenta a missa, o canto dele não pode ser cantado na missa. Não, na igreja não tem uma normativa nesse sentido. Mas o critério é a letra, é a melodia, é a adequação à mesma liturgia, às leituras do dia, ao tempo que se está vivendo, dentre outras coisas. O seu caráter de fundamentação na palavra de Deus, a própria mensagem, que não pode ser politizada, que não pode ser moralizante, que não pode ser insidiosa, que não pode ser ambígua, que não pode ser laicista, que não pode ser ateia, que não pode ser mundana, dentre outros critérios. Isso vai ser assunto para o nosso próximo encontro. Portanto, em princípio, uma letra de um autor protestante que se adeque às normas da igreja, com a aprovação do bispo, pode ser entoada dentro da igreja católica. Em Maceió, uma vez eu vi uma coisa interessante num templo protestante, a denominação não vou dizer, cantando a oração da família do padre Zezinho. Eu penso que, de certa forma, é até importante isso, porque ajuda na compreensão do verdadeiro ecumenismo, segundo entendido e praticado pela igreja. Porque há um ecumenismo que não é autêntico ecumenismo, é um verdadeiro irenismo, uma verdadeira confusão de doutrinas, enfim, de práticas, e esse não é o espírito do verdadeiro ecumenismo, como pregado, ensinado e posto em prática pelas autoridades da igreja, pela Igreja Católica. Então, eu quero que fique bem claro que a letra, o teor do que está escrito, isso é o principal. Que seja adequado, que seja legitimado pela mesma liturgia, que não fuja dela, que não seja uma letra moralizante,
politizada e que tenha, obviamente, a chancela, a aprovação do bispo diocesano. Eu espero que no âmbito do ordinariado militar do Brasil, abusos nesse sentido não estejam sendo cometidos. Vai sair o diretório para os sacramentos do ordinariado militar do Brasil. Ele vai entrar em vigor no dia 25 de junho desse ano, dia de Nossa Senhora Rainha da Paz, padroeira do ordinariado militar do Brasil. Eu penso que será muito oportuno nós nos debruçarmos sobre esse diretório, principalmente no que toca aos critérios para a escolha das músicas a serem recitadas, cantadas na liturgia da Igreja Católica. E nesse sentido, eu penso que é preciso haver o bom senso, o equilíbrio, para não hostilizar aquilo que foi aprovado pela Conferência dos Bispos, nem hostilizar aquelas músicas que são clássicas, no sentido tradicionais, ainda que antigas ou muito antigas. Os gêneros musicais são muitos, os estilos são muitos, as letras são muitas, mas a liturgia é uma só, a igreja é uma só, as leituras, elas estão já previstas, e não é o gosto popular quem deve ditar para um compositor de uma música, o autor de uma música, aquilo que vai ser escrito e depois cantado, muito menos a melodia, mas os costumes, as tradições, a própria mentalidade do povo, o espírito do tempo que se está vivendo, o próprio conteúdo da liturgia da palavra daquele dia. Reparem que bonito, quais as leituras do dia? São tais. Vamos escolher as leituras, os cantos, de acordo com o tema do dia. Se não puder, com todas as leituras do dia, primeira, Salmo e Evangelho, ou em solenidades, primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho, pelo menos o Evangelho. O critério é a liturgia, é a objetividade da liturgia da igreja. Não é que eu escolho porque eu gosto, eu escolho porque eu quero. É a liturgia quem vai dizer, é ela o parâmetro para a escolha das missas, dos cantos, todos os cantos da missa. Está claro? Não havendo canto à entrada, a antífona proposta no missal é recitada pelos fiéis, ou por alguns deles, ou pelo leitor, ou então pelo próprio sacerdote, que também pode adaptá-la a modo de exaltação inicial. Saudação ao altar e ao povo reunido. Vou citar para vocês, por exemplo, a missa do segundo domingo da Quaresma, que nós vamos celebrar amanhã. Hoje é sábado à noite, já a missa do sábado à noite contém esta antífona. Meu coração disse, Senhor, buscarei vossa face, é vossa face, Senhor, que eu procuro, não desvieis de mim o vosso rosto. Não tendo canto tradicional, essa antífona pode ser cantada ou pode ser recitada, faltando o canto inicial. Chegando ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saúdam o altar com uma inclinação profunda. Inclinação profunda. Obviamente que se o Santíssimo Sacramento está no presbitério, antes de subir ao presbitério, a inclinação, a genuflexão, isto é, levar o joelho direito ou esquerdo, quem é destro, quem é direito, até o chão, em sinal de adoração a Nosso Senhor. Se o Santíssimo não está no presbitério, inclinação profunda. Em seguida, em sinal de veneração, o sacerdote e o diácono beijam o altar. E o sacerdote, se for oportuno, incensa a cruz e o altar, nas missas solenes onde tem incenso. Já me disseram, eu espero nunca ver uma coisa dessa, para não ter um ataque do coração, que os ministros da Eucaristia também beijam o altar em certas igrejas. Não pode. Não pode, não pode. O altar é beijado apenas pelos ministros sagrados. Diácono, presbítero
e bispo. E tem um significado profundo. Estão beijando o próprio Cristo. O altar da Eucaristia é o próprio Cristo. O patíbulo no qual Cristo oferece o seu corpo, o seu sangue, sua alma, sua divindade, morre e ressuscita. O Calvário, misticamente, ali é o altar. É o local do sacrifício. É o próprio Cristo. O altar simboliza o Cristo. Cristo sacerdote, Cristo altar, Cristo vítima, Cristo cordeiro. Próximo. Executado o canto de entrada, o sacerdote de pé junto à cadeira, junto com toda a assembleia, faz o sinal da cruz. A seguir, pela saudação, expressa a comunidade reunida a presença do Senhor. É o breve momento, depois da introdução, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, outra fórmula de dirigir brevíssimas palavras suas aos fiéis reunidos. Esta saudação e a resposta do povo exprimem o mistério da igreja reunida. Deus fala, a comunidade diz, estamos todos aqui. Bendito seja Deus que nos reuniu. Feita a saudação do povo, o sacerdote, o diácono ou o ministro leigo pode, com brevíssimas palavras, introduzir os fiéis na missa do dia. Já falamos disso, estamos reunidos. Começa hoje a Semana Santa, ou então, neste dia solene que celebramos o padroeiro da Igreja Católica, São José, ou então, nesse dia 28, agora, às 4 horas da tarde, quando 8 horas da noite, horário de Roma, a sede de São Pedro fica vazia. Aqui estamos reunidos para pedir a Deus, o Papa que deixa o trono de São Pedro, e para a escolha, muito em breve, do sucessor do Papa Bento XVI, e assim por diante. Uma breve introdução. Ato penitencial. Em seguida, o sacerdote convida para o ato penitencial, que após breve pausa de silêncio, é realizado por toda a Assembleia através de uma fórmula de confissão geral e concluído pela absolvição do sacerdote. Absolvição que, contudo, não possui a eficácia do sacramento da penitência. Aqui eu paro para depois retomarmos. Quem, consciente de estar em pecado mortal, decide participar da Santa Missa, deve fazer um esforço, deve procurar o sacerdote para se confessar individualmente, antes de receber a Santíssima Eucaristia. Se sem culpa, ele, desejoso de se confessar individualmente, foi à igreja, não encontrou o sacerdote, mas a privação da Eucaristia causaria para ele um mal, um constrangimento, causaria um deságio, um mal-estar. Ele pode fazer o ato de contrição perfeito, estando sinceramente arrependido, e receber a Eucaristia, com o propósito de se confessar imediatamente, logo que puder, antes de comungar novamente. Disso nós já falamos. A igreja, por ser mãe, levando em conta determinadas situações, determinadas impossibilidades, determinados empecilhos, inverte a ordem, mas não priva o fiel da obrigação de confessar individualmente os seus pecados. Para aqueles que se encontram em estado de graça, após um sério exame de consciência à luz da palavra de Deus, fazem um ato de contrição, a absolvição do sacerdote no ato penitencial perdoa os pecados veniais. Mas vejam que bonita a expressão usada pela igreja nesse parágrafo. A absolvição que o sacerdote dá não possui a eficácia do sacramento da penitência. Mas o Senhor acabou de dizer que a igreja perdoa os pecados veniais. O pecado venial não é um pecado no sentido autêntico da palavra, é um pecado no sentido impróprio, porque ele não priva da graça de Deus. Ele freia um pouco o coração do homem no caminho à santidade, não tira a graça santificante, o pecado venial. A absolvição
da missa, repito, não é sacramental. Não tem a eficácia de perdoar os pecados mortais. Está claro? Por isso, quem comunga em pecado mortal, saiba, a absolvição que o sacerdote deu no ato penitencial, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna, não é sacramento da penitência. Logo, ela não perdoa pecados mortais, apenas os veniais. Os pecados veniais, insista-se, são pecados no sentido impróprio, porque eles não privam a graça de Deus. Para que haja um pecado mortal, nós já vimos aqui, 3 são as condições: matéria grave, com relação ao próprio pecado, e consciência, liberdade, vontade, desejo de praticar o pecado, da parte do pecador, e plena liberdade. Quando a matéria é grave, agindo plenamente livre e desejando praticar, ou por pensamentos, palavras, atos ou omissões, aquilo que a palavra de Deus e a tradição da igreja considera pecados graves, a pessoa está em pecado mortal. Não pode receber o sacramento da Eucaristia sem um arrependimento sincero e sem ordinariamente confessar-se individualmente no sacramento da penitência. Aos domingos, particularmente no tempo pascal, em lugar do ato penitencial de costume, pode-se fazer por vezes a bênção e a aspersão da água em recordação do batismo. Em lugar do ato penitencial de costume, abençoa-se a água, se ela já não foi benta no tempo pascal e não é guardada num recipiente digno e continua a ser água verdadeira. Abençoa-se a água e asperge-se à comunidade. É um momento até muito bonito de renovação das promessas do nosso batismo. Muito bem. Senhor, tenha piedade. Depois do ato penitencial, inicia-se sempre o Senhor tem piedade, a não ser que já tenha sido rezado no próprio ato penitencial. Tratando-se de um canto em que os fiéis aclamam o Senhor e imploram a sua misericórdia, é executado normalmente por todos, tomando parte dele o povo e o grupo de cantores ou o cantor. Via de regra, cada aclamação é repetida 2 vezes, não se excluindo, porém, um número maior de repetições, por causa da índole das diversas línguas da música ou das circunstâncias. Quando o Senhor é cantado como parte do ato penitencial, antepõe-se a cada aclamação uma invocação. Senhor, tende piedade de nós. A comunidade responde: Cristo, tende piedade de nós. Ou Kyrie eleison. Christe eleison. Repete-se, o sacerdote canta, ou o cantor entoa, e a comunidade responde, sempre em tom dialogal, de repetição. Próximo. Glória a Deus nas alturas. O glória é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Agora, é uma parte que eu gostaria, estou olhando para a câmera, de insistir muito para os cantores. O texto deste hino não pode ser substituído por outro. Entoado pelo sacerdote, ou, se for o caso, pelo cantor, ou o grupo de cantores, é cantado por toda a assembleia, ou pelo povo que o alterna com um grupo de cantores, ou pelo próprio grupo de cantores. Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos, ou por 2 coros dialogando entre si. É cantado ou recitado quando? Domingos, exceto no tempo do advento e da quaresma,
nas solenidades e festas e ainda em celebrações especiais mais solenes. Então estejam atentos, nós estamos no tempo da quaresma, esse canto não pode ser recitado. Também no tempo do advento. E para ser recitado, deve ser recitado todo, seja com palavras, recitação, seja por canto. Ninguém está autorizado a escolher um canto que substitua toda a letra do Glória. Qualquer canto que não recite, que não contemple todo o texto do Glória, não é litúrgico, não é correto entoado. Próximo. Oração do dia, coleta. A seguir, o sacerdote convida o povo a rezar. Oremos. Todos se conservam em silêncio com o sacerdote por alguns instantes. É preciso educar todos a silenciar. Tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente os seus pedidos. É como se o sacerdote dissesse: cada um agora faça a sua oração. E depois que vocês fizerem, eu vou coletar todas. E na condição de presidente e sacerdote, vou apresentá-las a Deus com as palavras da igreja. Eu sou, por assim dizer, o catalisador. Eu vou receber de vocês todos, porque eu estou na condição de pontífice. Estou fazendo a ponte. É o meu papel apresentar a Deus tudo o que vocês trouxeram. Depois o sacerdote diz a oração, que se costuma chamar coleta, pela qual se exprime a índole da celebração. Reparem bem a oração da coleta de amanhã, da missa de amanhã do segundo domingo da quaresma. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Qual é o evangelho de amanhã? Quem pode dizer? Monte Tabor. Monte Tabor. Repare, nos mandastes ouvir o vosso Filho muito amado. No evangelho, o Pai vai dizer: este é o meu Filho muito amado, ouvi. A oração é adequada ao tema do dia. No caso, o evangelho do Monte Tabor. A Bíblia não fala Monte Tabor, é o monte. Jesus subiu a um alto monte. A Bíblia não diz, mas a tradição identifica esse monte com o Monte Tabor, que está até hoje lá em Israel. Pois bem, na coleta exprime-se a índole da celebração. O teor dessa oração sempre tem relação direta. É uma breve síntese da celebração do dia. Conforme a antiga tradição da igreja, a oração costuma ser dirigida a Deus Pai, por Cristo, o Espírito Santo, e por uma conclusão trinitária, isto é, com uma conclusão mais longa, do seguinte modo. Quando se dirige ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quando se dirige ao Pai, mas no fim menciona o Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Quando se dirige ao Filho, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. E o povo, unindo-se à súplica, faz a sua oração pela aclamação. Amém. Na missa, sempre se diz uma única oração do dia. Depois que se encerra a oração da coleta, começa a liturgia da palavra. A parte principal da liturgia da palavra, qual é? Leituras da Sagrada Escritura, os cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé, a oração universal dos fiéis. Então vamos elencar agora as partes da liturgia da palavra. Leituras da Sagrada Escritura, cantos, homilia, profissão de fé
oração universal ou dos fiéis. Agora vamos ver o valor, a importância de cada uma dessas partes da liturgia da palavra. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo, revela o mistério da redenção e da salvação e oferece alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Pelo silêncio, ei-lo, por favor, leitores, cantores, na missa das 7h30 da noite, um certo tempo de silêncio entre a coleta que acabou de ser proclamada pelo bispo e a primeira leitura, pelo menos uns 15 a 20 segundos. Entre o final da primeira leitura e o salmo, pelo menos de 15 a 20 segundos de silêncio. Entre o salmo e a segunda leitura, idem. Entre a segunda leitura e o canto de aclamação, idem. Nada de pressa. O silêncio é um elemento da missa. Por quê? Por ele, reparem, e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Agora que Deus me falou, eu interiorizo essa palavra. No capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas é dito que Maria guardava essas coisas no seu coração. Ela ouvia tanta coisa bela de Jesus, suas palavras, mesmo com 12 anos de idade, e tantas vezes, certamente, no seu convívio com nosso Senhor até os 30 anos, ela guardava, ela meditava. Maria, mulher que medita, mulher que ora, mulher que silencia. Alimentado por essa palavra, reza na oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Esse parágrafo é uma breve síntese de toda a liturgia da palavra de Deus. Dom José, eu já participei de uma missa onde não tinha oração dos fiéis. Depois da proclamação do Evangelho, de breves palavras do sacerdote, já se passou para o ofertório. Isso é permitido nas missas feriais, nas missas com pouca participação dos fiéis, na missa celebrada pelo sacerdote sozinho, permite-se sim. Não estou dizendo que é proibido, a igreja não considera proibido omitir a oração dos fiéis, mas eu quero lembrar que ela faz parte da liturgia da palavra. Possibilitar pelo menos um instante de silêncio, para que, ainda que ela não seja proclamada, mas seja feita interiormente. Não se dispensa a oração dos fiéis em nenhuma missa. O que pode acontecer é, não foi proclamada em voz alta, mas certamente o sacerdote deve possibilitar, depois da proclamação e da explanação da palavra de Deus, que os fiéis elevem a Deus suas preces. E isso pode ser feito também em silêncio. Há de se cuidar isto. Há de se resguardar isto. É um direito dos fiéis fazer os seus pedidos a Deus. Se nós cortamos isto dos fiéis, estamos privando deles o exercício de um direito sagrado. Na missa, eu quero fazer os meus pedidos. Aliás, eu tenho até a dizer que os pedidos formulados por escrito, no jornalzinho, ou por oral, ou no próprio missal, não dispensam os fiéis de fazerem os seus próprios pedidos. Mesmo proclamados esses pedidos no jornalzinho, há de se deixar um tempo para que cada um faça o seu próprio pedido. Já o fizeram antes da oração da coleta, e podem e devem fazer na oração dos fiéis. Talvez vocês entendam, depois do que eu acabei de falar, por que me agrada muito. Não é o agrado do bispo, mas é também uma manifestação de oração dos fiéis, aquilo que se faz sempre no domingo à noite, recitar a oração dos fiéis individualmente. Cada um formula a Deus o seu pedido. E o sacerdote conclui
pedindo que tudo isso seja acolhido e, se for do seu agrado, atendido por nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, na unidade do Espírito Santo. Então, eu insisto na oração dos fiéis, na oração universal. Ela é um elemento integrante da missa. Falar em voz alta não é essencial, mas elevar a Deus os pedidos é essencial, e isso pode ser feito no íntimo do próprio coração. Facultar a palavra para que espontaneamente as pessoas façam os seus pedidos também é permitido. Imaginemos, naquela igreja não há um jornalzinho, ou se há, depois das orações previstas, orações dos fiéis previstas no jornal, o sacerdote faculta, não é facultar a palavra. Aqueles que desejarem fazer os seus pedidos em voz alta poderão fazê-los. Jesus, proteja o meu filho que está. Nós nos pedimos, Senhor, Senhor, escutai a nossa prece, e assim por diante. Bem, eu penso que convém que nós paremos por aqui. O Fred já tem a informação? 25 de março. Vai ser no dia mesmo? Bem, então, esse ano, a anunciação do Senhor será na segunda-feira da Semana Santa. Então, não foi deslocada perfeitamente. Então, 25 de março, paramentos brancos, recita-se o credo, mesmo sendo segunda-feira da Semana Santa, mas é uma solenidade que tem precedência sobre as demais. Muito obrigado.